Agora a gente vai então de entrevista. Hoje nós vamos falar sobre treinamento para jovens para o mercado de trabalho. O nosso convidado é o Alessandro Saad, ele é superintendente executivo do ESPRO, Ensino Social Profissionalizante, uma associação sem fins lucrativos que só em 2020 recebeu mais de 18 mil jovens no programa. Bom dia, bem-vindo, Alessandro. Como preparar um jovem para inseri-lo no mercado de trabalho? Bom dia, Priscila, Jeremias, obrigado pela oportunidade. O desafio nosso aqui no ESPRO é, antes de inserir, capacitar esse jovem, né? A gente percebe que o jovem em situação de vulnerabilidade, ele tem um distanciamento muito grande do mundo do trabalho, do mundo corporativo. Então, é necessário que, antes de, por exemplo, encaminhá-lo para uma entrevista de emprego, ele consiga entender um pouco do que é a cultura de uma empresa, como se vestir, como falar, como participar da reunião, entender um pouquinho de como funciona um pacote de editor de texto, planilha, como participar da reunião como essa aqui, virtual. Então, os desafios não são só encontrar as vagas de jovens para que a gente possa indicá-los para as empresas, mas principalmente tornar esse jovem apto para alcançar o seu primeiro emprego. Agora, o Alessandro, vocês estão com uma nova sede aqui em São Paulo, tudo reformado, mas eu queria saber, então, as atividades que vocês vão disponibilizar nessa nova sede aí. Eu não sei se eu falei o nome correto, é ESPRO, é isso? ESPRO, exatamente. ESPRO. O que vocês estão oferecendo? Pois não, Jeremias. O que vocês estão oferecendo aí de atividades para esses jovens? E como eles devem procurar? Tá, bom, o que a gente fez, assim, só para explicar o porquê a nova sede, né? A gente saiu de 2 operações de 1.000 metros quadrados para uma única operação de 2.000 metros quadrados. Então, a gente saiu de um prédio inteiro e de 2 andares em outro prédio menor para 2 lajes de 1.000 metros quadrados, onde a gente está colocando toda a área administrativa do ESPRO, toda a operação ali, e tem atendimento para jovens em alguns pontos, porque ainda é próximo, a gente tem um que a gente chama de Laboratório do Futuro, que é uma outra unidade nossa, que essa sim tem uma estrutura absurdamente maior para atender jovens. Mas nessa sede nova, a gente recebe os jovens dos programas que a gente tem chamado Gestores do Futuro. O jovem, quando ele está no programa de aprendizagem, que é um programa obrigatório por lei, onde empresas com mais de 100 funcionários devem ter pelo menos entre 5% e 12% da sua folha, né, do número de funcionários em jovens aprendizes, esse programa de aprendizagem, ele coloca jovens nas empresas e enquanto eles estão 4 dias por semana fazendo o que eles chamam de aprendizado prático, que é trabalhando, ele tem que ficar 1 dia por semana numa entidade certificadora como essa, fazendo aprendizado teórico. Dentro desse aprendizado teórico, ele aprende diversas coisas do mundo do trabalho que tem a ver com a função dele. Então, se ele está na área administrativa, é um curso administrativo, se ele está na indústria, é um curso relacionado à indústria, se ele está em serviços, é a mesma coisa. Nessa sede nova, os jovens que mais se destacam no programa que a gente chama de Gestores do Futuro, eles vão poder participar num espaço que a gente tem de um auditório bem moderno, no formato de arquibancada e tal, super interativo, de conversas, mentorias e palestras com empresários, gestores e executivos, para que eles possam se inspirar, entender como dar o passo na carreira deles e muito mais. A gente também tem dentro dessa unidade os nossos estúdios. A gente tem estúdio de vídeo, estúdio para áudio, para podcast, que vocês dois já estão convidados a falar para os nossos jovens quando chegar esse momento, né? E ali os jovens que se destacarem, que tiverem interesse nisso, vão poder usar esse espaço para fazer a produção do podcast deles, dos vídeos deles. Muitos dos nossos jovens já são influenciadores dentro das suas comunidades. Então, esse espaço a gente está muito feliz, muito orgulhoso, porque a gente está conseguindo trazer o jovem para dentro da área administrativa, que era uma coisa que a gente não conseguia antes, e ao mesmo tempo fazer com que ele perceba esse movimento que ocorre na empresa à medida que ele for evoluindo na carreira. Bom, Alessandro, a gente então já agradece aqui o convite, né, Jeremias? E também nos colocamos à disposição. É muito bacana poder ter essa troca, né? Falar um pouquinho da nossa profissão, falar um pouquinho da carreira e dar também, deixar mais iluminado, então, as questões das profissões para quem, né, nesse momento é tão difícil escolher ali uma profissão.
a gente tem o prazer, então, de poder ajudar. Eu não queria falar não, mas a Priscila é professora dessa área, então você já acertou na escolha, viu? Oh, meu Deus. Bom, pronto, universo conspirando. Não é? Bom, eu queria que você falasse também um pouquinho para a gente sobre o mercado, então, para os jovens nesse momento de pandemia. Teve impacto, já que a gente vê que muitas empresas tiveram problemas econômicos, é uma alternativa à contratação de jovens? A contratação de jovens é um reflexo da contratação dos funcionários regulares, né, CLT, porque o jovem ele é contratado dentro de uma proporção do volume de colaboradores que a empresa tem. Como o volume de colaboradores das empresas, de um modo geral, diminuiu, proporcionalmente o número de jovens, o número de vagas para jovens aprendizes no país diminuiu, né? A contratação de um jovem aprendiz sempre é uma oportunidade. É importante a gente destacar, Priscila, essa sua pergunta é muito oportuna, porque o jovem não é uma mão de obra barata, né? Esse é um programa de inclusão. A empresa que permite que esse jovem seja aprendiz, ele vai, primeiro, mais rapidamente absorver a cultura corporativa. Então, quando ele for mais velho, à medida que ele for se desenvolvendo, ele já absorveu tudo que a empresa do jeito que ela funciona, o que ela gosta, qual é o ritmo dela. Ao mesmo tempo que ele está aprendendo a ser um profissional dentro da empresa, dentro de um programa que existe há mais de 20 anos, né? E, mais ainda, recebendo competências complementares para que ele possa não só seguir nessa carreira, mas fazer uma carreira transversal aqui, poder mudar de área em algum dia e seguir nesse caminho. Então, a contratação de jovens sempre é uma oportunidade e, principalmente, né, o jovem em situação de vulnerabilidade que recebe essa oportunidade de ser um jovem aprendiz de uma empresa, ele agarra com toda a sua força, ele se empenha, porque ele sabe que é uma oportunidade grande para que ele evolua a partir daí na sua carreira profissional. Muito bem. Agora, Alessandro, eu queria que você falasse um pouco do desafio. Não sei quanto tempo existe o Espro, mas você deve estar percebendo aí que há uma evolução, claro, principalmente trazido aí pelo aprendizado de máquinas, a inteligência artificial. A gente sabe que o jovem, por exemplo, que fala um bom inglês e tem, por exemplo, ele trabalha com tecnologia da informação. Ele tendo um computador, ele pode ser um funcionário da Índia, nos Estados Unidos e ganhar muito bem. Só que essa não é a realidade do jovem brasileiro, né? Como é que você vê esse desafio? Você acha que, primeiro, é preciso que o jovem tenha assim, o básico, por exemplo, numa comunidade, pelo menos acesso ao Wi-Fi, porque às vezes ele tem um celular velho, mas ele baixou 2 vídeos e acabou o pacotinho dele, né? Como é que você vê o futuro do jovem, diante principalmente do que a gente está passando na pandemia, e que a gente pode dar um salto em relação aos outros países, aproveitando que a gente tem muitos jovens, enquanto muitos países da Europa já são envelhecidos? Jeremias, eu vou fatiar essa sua pergunta, porque essa é uma pergunta que tem uma resposta complexa, apesar de ser uma pergunta objetiva. A primeira coisa o jovem vulnerável, o jovem em situação de vulnerabilidade, ele está muito distante do jovem que tem algum tipo de privilégio. Então, um jovem, por exemplo, que consegue fazer um curso particular de idiomas, que com seus 16, 17, 18 anos já fala e entende inglês, esse jovem tem uma facilidade muito maior de progredir no mercado de trabalho. Não é a realidade do jovem vulnerável. Por exemplo, nós temos uma parceria com o Instituto Internacional de Língua, chamado Global English, que anualmente a gente oferece 400 bolsas integrais, gratuitas, para os jovens do Espro, exatamente para a gente tentar compensar essa diferença, essa dificuldade que eles têm. A gente tem um processo seletivo, porque, como é gratuito, a gente quer que o jovem siga até o final, que ele não abandone, é um curso virtual, para compensar isso. Da mesma maneira, a questão do acesso à tecnologia, você trouxe muito bem. Um ponto importante mesmo em situação de vulnerabilidade, o jovem tem um celular na mão dele. O jovem tem um celular, né? Excetuando a nossa atuação nacional, o Espro existe há mais de 40 anos e nasceu já como instituição filantrópica para inserir o jovem no mundo do trabalho. Só para vocês terem uma ideia, a lei da aprendizagem tem 21 anos, nós temos 42 anos. Então, nós nascemos muito antes da lei, já com o propósito de inserir o jovem no mundo do trabalho desde antes de ser obrigatório. Então, esse jovem, ele tem o celular na mão, excetuando um jovem que está
no interior do sertão, mas os jovens que estão no entorno das capitais, os jovens que estão em cidades um pouco maiores, eles têm um celular, ele pode não ter um pacote de dados, como você falou, mas ele tem aquele pacote, aquela internet oferecida gratuitamente pela prefeitura no parque, ou por uma operadora de telefonia no centro comunitário, ele vai lá e dá o jeito dele. Claro que não é a melhor solução para ele estudar, mas ele tem acesso à informação. O ponto aqui no momento em que a gente conseguir compensar esse gap, dele ter acesso, por exemplo, ao ensino de idiomas bem estruturado, dele ter acesso à internet de boa banda e contínua, dele conseguir, por exemplo, um equipamento melhorar o celular dele, ou melhorar um tablet, ou ter um notebook, sim, ele vai estar apto a participar desse mundo sem barreiras, que ele pode estar em qualquer lugar. Nesse momento, o jovem em situação de vulnerabilidade, o jovem brasileiro, na grande maioria das vezes, e anualmente 150 mil jovens nos procuram espontaneamente, e a gente consegue atender próximo de 20 mil jovens, esses 18 mil, um pouco mais, um pouco menos, que fazem a aprendizagem, que nós conseguimos colocar no mundo do trabalho, e mais ou menos 3.500, 4.000 jovens, que nós fazemos outros programas de inclusão social para o mundo do trabalho, capacitando esses jovens, sem nenhum custo para ele, mas ainda assim é muito pouco para compensar esse gap, para compensar essa distância tão grande entre a qualificação necessária para o jovem e as demandas da empresa. E, por fim, né, o conhecimento de tecnologia, né, o jovem se capacitar em tecnologia, dentro da aprendizagem, isso é uma coisa que é um pouco mais lenta. Por quê? Porque a aprendizagem é um extrato de uma educação formal. Então, se tem um curso de graduação, se tem um curso técnico, eu consigo fazer um curso de aprendizagem. Algumas linguagens de computador mais novas, então, elas são lançadas por empresas e continuam nessas empresas, elas que ensinam, então ela não vem para aprendizagem. Mas, independente disso, nos nossos programas complementares, que a gente chama de formação para o mundo do trabalho, o FMT, a gente já tem algumas parcerias com empresas que patrocinam esses cursos para os jovens não terem que pagar nada, que já estão incluídos, por exemplo, programação e automação com Arduino. Então, a gente está muito antenado a isso e fazendo a nossa parte nesse sentido, que é a razão da gente ter criado nesse outro prédio, também no centro de São Paulo, o nosso Laboratório do Futuro, onde os jovens vão poder criar livremente, montar suas empresas, se quiserem empreender, ou mesmo aprender outras formas de conhecimento, extra aprendizagem, para que ele possa trilhar a sua carreira. Esse período, né, que nós estamos, inclusive, na fase vermelha, ali com restrições em alguns horários durante o dia, as aulas, elas voltam a ser presenciais já nesse primeiro momento, continuam online, como funciona? E a gente sabe também que esse período, né, que eles vivem de uma formação para o mercado de trabalho, essa troca com as outras pessoas, estar perto de outros profissionais, conversar, é muito importante. Aí como vocês conseguem, então, ajudá-los nessa questão de estar perto de outras pessoas, de conhecer profissionais, pessoas mais velhas, que têm mais experiência? Essa pergunta é muito oportuna, Priscila. No ano passado, logo que a gente percebeu que a pandemia dava sinais de crescimento e de aumento do risco, nós fomos a primeira entidade no Brasil a colocar o jovem em casa, em segurança, e nós tivemos 2 semanas de suspensão de aulas, que foi o tempo que a gente demorou para migrar para o EAD, porque a aprendizagem ela tem muitas restrições ao EAD, ao EAD, então, dos próximos de 16, 18 mil jovens que nós tínhamos à época, menos de 100 jovens faziam EAD, era muito específico. Então, nós tivemos que, num intervalo muito curto de tempo, de redesenhar os nossos programas para que eles pudessem ser feitos todos em EAD. Tivemos que dar mais robustez à nossa plataforma, porque a gente tinha 100 e ia ter que ter 18 mil, então dar mais robustez à plataforma, mas principalmente construir conteúdos que o jovem, por exemplo, pudesse acessar o celular de uma maneira que pudesse interagir bem com ele, que fosse agradável a experiência dele ter esse treinamento pelo celular. E o que a gente busca sempre é essa interação. A gente não vai voltar agora, nesse primeiro trimestre, a gente vai continuar em EAD,
E a solução que nós encontramos foi, nós misturamos as turmas. Como a gente está no Brasil todo, para aumentar a interação e a riqueza dessa troca durante a aprendizagem, nós trouxemos jovens de diversas localidades e colocamos em salas comuns. Então, por exemplo, nós temos um polo no interior de Santa Catarina, e esse polo tem, sei lá, 10 jovens. A gente trouxe esses 10 jovens e os distribuiu em outras turmas, de modo que eles podem agora interagir com jovens de outras culturas, de outras regiões e tal. E para compensar a falta da presença física, a gente desenvolveu novas metodologias, novas dinâmicas de aprendizagem que são utilizadas ao longo do treinamento, porque todo o nosso treinamento ele é ao vivo e síncrono, ou seja, não é que o jovem vai assistir um vídeo, ele interage em tempo real durante o período que a aula duraria, presencialmente, ele interage online com um instrutor nosso. E ao longo dos dias ele recebe ou uma visita do assistente social para conversar com ele, se ele tiver alguma dificuldade, uma analista de acompanhamento, se ele tem algum assunto com relação à empresa onde ele está empregado. A gente traz executivos para falarem, darem depoimentos e tal, e sempre que possível a gente faz essa interação entre os jovens. Nós temos também vários programas de fomento, onde esses jovens são desafiados a criarem programas de impacto nas suas comunidades, e por meio de parcerias nós conseguimos captar recursos para premiar esses jovens e até ajudá-los a implementar os programas que eles criaram. Muito bem, conversamos com o Alessandro Saad, superintendente executivo do ESPRO. Muito obrigado pelas suas informações. Eu agradeço a você, Jeremias e a Priscila, a oportunidade. A gente está à disposição. O ESPRO é uma instituição filantrópica, então o jovem que nos procurar, os pais dos jovens que nos procurarem, não terão nenhum ônus, mas a gente está à disposição. Se eu puder divulgar aqui, o nosso site é espro.org.br, a gente está à disposição de vocês. E o convite foi aceito com audiência assistindo, então eu já tenho um compromisso de vocês para conversar com os nossos jovens no futuro próximo. Pode ficar tranquilo, hein? Vamos então pagar a promessa, que já está registrada, né? E na internet, então com certeza estaremos aí. É muito bom falar um pouquinho da nossa profissão e é gostoso, né? A gente ama, né? Não, tem muito jovem que quer fazer isso e acho que é sempre uma palavra de incentivo. E eles estão sempre na frente da gente, né? Exatamente. Porque às vezes muitas coisas eles vão ensinar pra gente, mas a gente, claro, com a nossa experiência tem alguma coisa para passar também. E hoje em dia também com o celular, né? Eles fazem muitas coisas que para nós antes precisávamos de equipamentos e tal. Até nós aprendemos também que dá para fazer muita coisa também com o celular. Entrar ao vivo era um acontecimento assim, se você pegar 5 anos atrás, né? Agora, hoje, todo mundo entra ao vivo pelas redes sociais e democratizou muito e é muito importante. Agora, é claro que tem que resgatar um pouco a questão do conteúdo, da técnica, do profissionalismo, para que você tenha, em qualquer meio que você for atuar, você possa atuar aí com excelência. E um detalhe, né, Jeremias, que na verdade, eu acho que não é detalhe, mas é fundamental. Nós temos uma responsabilidade muito grande, né? Falar com as pessoas, levar informação é uma responsabilidade. Então, pegar apenas uma notícia que você leu, pegou em qualquer lugar, numa rede social e transmitir isso, inclusive se for uma fake news, você pode ser processado por isso. Então é preciso sempre ir a fundo, ver onde quem falou, né? Quem é a fonte, quem está divulgando essa informação. É uma informação oficial? Não, é preciso sempre checar, independente se você é jornalista ou não. Essa é a nossa obrigação como profissionais. Mas você que está em casa, recebe uma notícia, independente de ser jornalista ou não, é ideal então que você cheque todas as informações antes de passar. Vamos evitar então notícias falsas. Exatamente.